E o júri que começou na manhã desta quinta-feira no município de Campo Verde, realizado aqui na Câmara de Vereadores, devido à reforma no fórum, terminou somente no início dessa noite, com a condenação do réu em pouco mais de 8 anos e início, de penalização aí em regime fechado. Esse foi até agora o mais longo, né? Os outros terminaram ali, às vezes depois do almoço, no máximo no início, no meio da tarde. Esse aqui nós já estamos agora, já são 6 e pouco. Então, na verdade, tudo levou, essa demora levou em consideração a situação, a complexidade dos fatos que gerou uma questão técnica na quesitação. E eu voltei para a réplica, né? Porque não sei se as pessoas têm conhecimento, funciona assim: o promotor fala até 1h30, depois a defesa fala também até 1h30, depois o promotor pode voltar e falar mais 1 hora e a defesa pode voltar e falar mais 1 hora. Então, se todo mundo esgotar o tempo, dá 5 horas, né? E nós começamos as falas depois do almoço. Então, como eu esgotei toda a minha fala, 1h30, a defesa esgotou a fala primeira, também 1h30, aí já foram 3 horas. Depois eu voltei na réplica e falei acho que mais umas meia hora por aí a defesa também, então nisso aí já foram 4 horas para explicar justamente essa questão técnica em volta dos quesitos. E aí e depois a doutora ainda foi preparar a sentença, então acabou estendendo mesmo o julgamento. Agora, quanto realmente à acusação, o réu foi acusado realmente, de ter participação efetiva na morte, né? Mesmo que de menor importância, era o que o senhor imaginava realmente que acontecesse ao final? Exato, né? Ele foi condenado pela participação de menor importância, inclusive nós pedimos a participação de menor importância, por conta de, embora exista até documentos nos autos dizendo que a participação dele não seria de menor de importância, seria de autoria, mas há o testemunho, pelo menos o segundo testemunho prestado em depoimento aqui em juízo pela testemunha principal, dizendo que a participação dele seria de menor importância, embora na primeira fase houvessem elementos dizendo que ele fosse o autor. Então, assim, tudo isso está nos autos. O jurado, ele obviamente, ele julga com base no todo, né? Até mesmo se o promotor, por exemplo, pedir absolvição, o jurado não é obrigado a absolver, ele pode condenar, enfim, ele condena conforme o que tem no processo. Existem elementos indicando a autoria, mas como também existem elementos, na minha visão, mais fortes indicando uma participação. E aí, de menor importância que foi acolhida. Então, os jurados todos votaram na sentença, inclusive das qualificadoras também favoráveis, né? Também, não foi unânime, né? Houve divergência, mas a maioria decidiu pela procedência da acusação. 8 anos e pouco mais de 8 meses. Queria que o senhor explicasse por que a gente sabe que ele vai poder ficar em liberdade nesse período, porque ele já estava em liberdade, seria por isso? Exato. Na verdade, a nossa legislação ela fala o seguinte, que a condenação no plenário do júri com pena acima de 15 anos e regime fechado teria que ser cumprida já imediatamente. Como a pena é inferior a isso e ele já está em liberdade nunca foi preso e compareceu aqui e tudo, então, pela lei não tem como determinar a prisão agora, é necessário aguardar eventual recurso, com certeza vai ter por parte da defesa. Depois que o recurso for julgado, se for mantida a condenação, aí sim ele teria que cumprir inicialmente a pena no regime fechado. Lembrando que desses 8 anos ele cumpriria aproximadamente 40% desse montante. Eu não me lembro, teria que estudar com calma ali, mas não é tudo para progredir, como aqui a gente não tem regime semiaberto nem aberto, já iria para a liberdade, né? Tudo transcorreu dentro do normal, né? É cansativo, as pessoas cansam, os jurados cansam, mas nós finalizamos nossos trabalhos aqui, né? Eles entenderam pela condenação do réu, com uma causa de diminuição de pena. Então agora esperar o recurso, a defesa já manifestou que vai recorrer, e ver o que o tribunal vai manifestar nesse sentido, né? Mas foi tudo dentro do esperado, hoje com a presença dos alunos aqui, também muito importante, né? E alunos tanto de direito quanto, né, do ensino médio. Isso é muito importante até para ver a escolha de profissão, né, para eles terem essa ambientação um pouco diferente da escola. Doutor, quanto à questão realmente da pena, os jurados todos foram favoráveis, inclusive as qualificadoras e também da participação dele realmente no homicídio, né? A pena de pouco mais de 8 anos e o réu sai daqui em liberdade porque já estava solto. Sim, ele já estava solto há muitos anos, né? Agora, se fosse uma pena, né, até a lei determina acima de 15 anos, né, ele sairia preso. Mas como é uma pena que cabe recurso, ele faz muitos anos que está preso, né? A regra é deixar o recurso em liberdade. Então vamos aguardar agora o que o tribunal vai, né, dizer com relação a todo o julgamento em si.
O júri aqui é soberano, doutor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso, que é diferente de quando um crime é julgado de outra maneira, né, que não pelo júri popular. Né? Sim, o júri é soberano. Aqui o tribunal só vai poder anular alguma coisa específica, alguma nulidade muito específica, né? A pena em si, a decisão dele, não. Diferente da minha, que pode ser toda reformada. Né? Essa diferenciação está na Constituição Federal, né? Com essa característica muito importante do júri, que é a soberania dos vereditos, é a soberania dos votos que eles fizeram aqui hoje, né? E a soberania dele deve ser respeitada, que foi pelo acolhimento, né? Que ele seria o autor do crime. Né? Agora, o que se pode mudar, às vezes, é uma fixação da pena ou o reconhecimento de alguma outra situação jurídica que possa anular o processo. Os antecedentes contam, né, na fixação da pena, reincidência, né? Então ele realmente, né, depois desse fato, né, faz muitos anos, já 16 anos, não tem mais nada, né, em nome dele. Então isso, com certeza, é favorável ao réu.